muitos que tempos difíceis nós vivemos, tempos de crise e de provar nossa fé. Tempo em que o mundo descontrolado está. Tempo em que a igreja baixou a fé. Fortifica sua fé em Deus. Aqui não há nada a temer. Somente firma a sua fé em Deus. É tempo em que cada um devia mais se consagrar. É tempo em que o meu viver, o teu viver, o nosso viver devia refletir o caráter de Jesus. Fortifica a sua fé em Deus. Semelhantemente vós, mulheres, considerai as vossas vidas castas em temor a Deus. Que a vossa beleza não seja no exterior, no frisado dos cabelos, no uso de ouro ou pérola e na compostura dos vestidos. Mas que a vossa beleza seja no interior, beleza que não passa e que não tem preço. De igual modo, vós mulheres, apresentai-vos de modo honesto, castas e modéstia, não com ouro ou pérola, ou vestidos extravagantes, mas como fazem as mulheres que fazem profissão de servir a Deus e com boas obras. Assim foi a nossa reflexão desta tarde. Sejam todos bem-vindos a mais uma vez o programa do Cantinho da Verdade. Programa este que preparou assunto muito pertinente que você não pode perder. Você que está aí, não se desligue deste canal. Clique no nosso canal, se inscreve na nossa página e tenho a certeza que você, se porventura terminar este programa, vai tirar alguma coisa para a sua vida. Então, não para por aí, continue até o fim. O nosso tema de hoje é muito interessante. A posição da mulher diante do assédio com relação ao grande conflito. Você gostaria de saber qual é a posição da mulher diante do assédio? Você gostaria de saber que se existem N formas de assediar? Então não saia daí. Então é o que falo para vocês. Denomino-me Vitória Manuel dos Santos, a apresentadora de hoje. E nós estamos com a nossa convidada especial de hoje. Vai dizer o seu nome. Muito boa tarde, nossa preleitura de hoje. Obrigada, boa tarde. Seja boa tarde a todos lá em casa. Que a graça de Deus esteja com cada um de vocês e que o Espírito Santo toque no coração de cada um e todos possamos ser grandemente abençoados. Eu sou a Jace Caiombo e hoje estarei com os irmãos durante alguns minutos para podermos falar sobre esse tema que Deus quer que nós aprendamos e apliquemos na nossa vida. Realmente, esse tema é muito, mas muito interessante. Tema que tem assuntos à base das Sagradas Escrituras. Então, não perca. Então, irmã Jace, todos nós gostaríamos de saber qual é a posição da mulher diante do assédio. Mas antes, porém, gostaríamos de saber o que é o assédio. Obrigada pela oportunidade de falar do assédio. Assédio não é um tema novo. Assédio é um tema que existe desde que entrou o pecado no mundo, porque todos nós estamos expostos a este mal. Assédio, segundo as pesquisas, eu encontrei muitas definições, mas eu criei o meu próprio conceito daquilo que eu entendi. Eu acredito que o assédio é despertar nos outros sentimento, desejo nele contra a sua vontade através da nossa maneira de vestir, de agir e do nosso comportamento. Então, há várias definições sobre assédio, mas assédio é despertar nos outros aquilo que
é contra a sua vontade naquele momento. Então a pessoa sente-se assediada quando nós levamos ela a pensar em algo que ela não queria através da nossa presença. Então isso implica dizer que existem N formas de assediar. Assediar não é só na forma de vestir, não é? O assédio, quando nós falamos do assédio, simplesmente nós fixamos o assédio na questão da modéstia, mas o assédio vai além disso. A nossa maneira, a nossa postura, a nossa maneira de se posicionar, o nosso comportamento, o nosso olhar pode assediar as pessoas. Então, quando nós estamos a falar de assédio, nós não podemos nos limitar simplesmente na questão da modéstia, pois embora 90% este mal é fruto da nossa maneira de vestir, mas o nosso comportamento e a nossa maneira de olhar também faz parte do assédio. Entendo, mas já sei. Gostaríamos de saber também qual é o impacto da mulher, como é que a mulher deve se ataviar, deve se apresentar para que não cause assédio. Será que o assédio é somente para o gênero masculino ou também está ligado a ambos os gêneros? Quando nós olhamos na luz da Bíblia, nós vamos perceber que assédio está ligado aos dois gêneros. Porque se nós dissermos que o assédio está simplesmente no lado feminino, nós estaremos olhar para um ângulo de machismo. Nós precisamos olhar a coisa ou assédio em dois ângulos. José foi assediado pela mulher de Potifar. É uma mulher, ela assediou um homem. E quando nós vamos ver que um dos filhos do rei Salomão, acredito, assediou a sua irmã. Então, nós estamos a ver que o assédio não está simplesmente nas mulheres, mas também nos homens. Pois embora hoje, na sociedade em que nós vivemos, o assédio está muito mais virado no lado feminino. E nós não podemos vincular esse tema olhando simplesmente para os dois lados, mas nós devemos percentuar um lado, que é o lado feminino. Hoje em dia, são poucos homens que assediam as mulheres. Nós, mulheres, é que temos sido porta-voz deste mal. Quer dizer que nós, mulheres, é que assediamos mais em relação aos homens, porque os homens são atraídos pelo olhar e nós somos atraídos pelo ouvir e pelo toque. Então, desta feita, nem todo homem tem coragem de tocar numa mulher, pois embora ele queira assediá-la, mas nós podemos assediar qualquer homem porque eles são atraídos pelo olhar. Mesmo à distância, eles podem ser assediados. Muito bom. Então, gostaríamos também de saber se dentro da igreja também há assédio. Bem, o grande conflito, quando nós estamos a falar do grande conflito, eu quero convidar ali os irmãos, vamos abrir o livro de Romanos 12, porque é necessário que Deus fale para nos perceber como é que as coisas funcionam. O livro de Romanos 12, 1, 2 diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentais qual seja a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus. Paulo, esta carta, ele não estava a dirigir às pessoas que não eram cristãs. As cartas de Paulo são dirigidas a um público que conhece a palavra de Deus, pois embora apareçam alguns aspectos da história bíblica que ele se dirigiu para as pessoas que não eram cristãs. Mas esta carta ele dirigiu completamente a uma igreja que estava situada em Roma. Ele diz que nós não podemos nos conformar com este mundo, nós devemos nos apresentar a Deus como um sacrifício vivo. E hoje em dia, nós dentro da igreja, nós temos nos apresentado como um sacrifício morto. E quando estamos a falar um sacrifício morto, nós estamos a falar sobre a nossa maneira de viver, o nosso estilo de vida vai em contramão daquilo que Deus quer que nós sigamos. Pois embora dentro da igreja exista
joio, nós acreditamos que também tem trigo, mas nós precisamos entender que o assédio ele está presente dentro da igreja. Por quê? Porque Paulo diz que nós devemos nos apresentar como um sacrifício vivo, um sacrifício santo, agradável a Deus. E o grande conflito, quando nós estamos a falar disso, nós precisamos entender que o grande conflito acontece na nossa mente. E nós que temos a verdade bíblica, nós temos uma batalha muito grande. E no livro Mensagem Escolhida, a serva do Senhor diz que nós precisamos vencer a carne, o mundo e o diabo. Vencer a carne é eu vencer o meu próprio eu. E quando nós estamos a falar vencer o nosso próprio eu, é a minha maneira de ser, a minha maneira de se apresentar. E hoje em dia nós colocamos muito o nosso ego, que nós mesmo na casa de Deus nós não nos apresentamos como servas e servos do Senhor. Então, o assédio sexual, o assédio financeiro, o assédio em todas as áreas da vida, ela está mesmo dentro da igreja. Porque nós estamos trazendo o mundo para a igreja, mas Deus quer que nós levemos a igreja para o mundo. A igreja tem que brilhar, mas infelizmente, Paulo quando diz que nós não podemos nos conformar com este mundo, é porque ele percebeu que o povo de Deus estava tornando a forma, ela estava se conformando com o mundo. E quando nós estamos a falar de vencer o mundo, quando a serva do Senhor diz que é vencer o mundo, a Bíblia diz que o que vence o mundo é a nossa fé. E nós precisamos entender que ser um militante de Cristo é viver pela fé. Porque quando Deus fala que nós precisamos fazer uma ou outra coisa, nós precisamos obedecer pela fé e não pela vista. E quando diz que nós devemos vencer o diabo, queridos irmãos, nós precisamos entender lá em casa que Satanás não é um ser irreal. Diabo é real, ele não é físico, ele não é uma pessoa assim como nós, que tem carne, tem pele. Por isso que Paulo diz que a nossa luta é contra os espíritos, não é contra a carne, nem contra o sangue. E Satanás, hoje em dia, ele entra no coração das pessoas, induzindo-os a tomar decisões erradas, a ponto de fazerem da casa de Deus um centro de confusão. Não é que a igreja de Deus seja a Babilônia, mas nós precisamos entender que há muita confusão no povo de Deus, especialmente quando se trata de assédio, porque nós estamos a viver numa sociedade em que as pessoas são assediadas e este mal invadiu a igreja. Oh, muito bom. Mas de que forma? Quais são as formas em que as mulheres têm mostrado assédio diante dos membros? Ou seja, de que forma é que as mulheres têm assediado dentro da igreja? Eu ainda acredito que a primeira pessoa a assediar foi a nossa mãe Eva, porque ela, depois de comer a fruta, ela seduziu, convenceu o nosso pai Adão a comer essa fruta até que ele caiu. E o mais incrível dessa história, eu quando pego para meditar na queda de Adão e na queda de Eva, eu observo que Eva, quando caiu, quando comeu a fruta, não aconteceu nada. Mas quando Adão caiu, aconteceram muitas coisas. Deus se moveu. Então, hoje em dia, quando nós falamos do assédio, o assédio ele existe desde que o pecado entrou no mundo. E o que é que nós devemos fazer? Nós, como mulheres cristãs, nós precisamos olhar à luz da Bíblia. Porque a Bíblia é a nossa regra de fé, é a nossa maneira de viver. E algo interessante que nós podemos notar é que Adão e Eva, depois deles pecarem, eles buscaram folha para se cobrir. Então, o objetivo da roupa é cobrir nudez, é cobrir a vergonha. Mas, infelizmente, hoje em dia, nós, como cristãs, não temos nos posicionado de uma maneira sábia. Porque nós, em vez de buscar roupa para cobrir a nossa vergonha, nós expomos a nossa vergonha através da roupa. Então, se Adão e Eva eles buscaram roupa para cobrir a sua vergonha, a sua nudez, por que nós também, como mulher cristã, mulher de Deus, não podemos buscar esse exemplo, buscar a roupa para cobrir a nossa vergonha? Porque o objetivo da roupa é cobrir o corpo. Mas hoje em dia, Satanás,
ele é o melhor, ele é o maior modista. Então ele busca modas, introduz dentro da igreja, e essas modas, o que acontece? Essas modas não glorificam o nome de Deus, e nós acabamos por fazer o papel do inimigo dentro da igreja e nos intitulamos como servas de Deus. Então nós, como mulher de Deus, precisamos tomar uma posição de voltar nas origens, estudar mais a Bíblia e perceber que nós precisamos nos apresentar como obreiras de Deus. E só parafrasear que a Bíblia, quando fala da modéstia cristã, ela fala que nós devemos nos vestir com pudor. Pudor está ligado à vergonha. Nós precisamos vestir de uma maneira que a nossa nudez, não apareça a vergonha da nossa nudez. E depois a Bíblia frisa bom senso. Nós precisamos vestir, quando nós estamos diante do bom senso, você precisa vestir uma roupa que condiz com o teu contexto social. Quando nós vamos à igreja, nós temos que ter roupas específicas. Eu não estou a dizer que durante a semana nós vamos vestir como pessoas que não servem a Deus, mas de acordo com a nossa idade, o tipo de trabalho que nós fizemos, o tipo de local em que nós vamos estar, nós devemos estar bem apresentada. E outro item que ele apresenta é a decência. Quer dizer que o pudor, o bom senso e a decência, eles andam ligados. É impossível nós estarmos indecentes e termos o bom senso e o pudor. Então é necessário que nós levemos esses 3 aspectos ao nos apresentarmos diante da sociedade e diante de Deus. A nossa querida irmã está a dizer boa coisa. Na verdade, aquela mensagem do grande conflito que diz que a conformidade com os costumes mundanos está a levar a igreja para o mundo e jamais o mundo para Cristo. Mas como é que a conformidade está a levar a igreja para o mundo? Porque nós estamos a ver que dentro da igreja, hoje já não há diferença entre o cristão e não cristão. Hoje vestimos roupa com racha até aqui, isso está acontecendo dentro da igreja. Gostaríamos de saber se também essa é uma das formas de assediar dentro da igreja. Quando nós estamos a falar do grande conflito, nós não podemos isolar um aspecto muito importante, que é o poder da escolha. Porque o grande conflito, não existe essa coisa, como as pessoas dizem, né? Estou no meio. No grande conflito, ninguém está no meio. Se nós não estamos no lado de Deus, estamos no lado do inimigo. Por isso que a Bíblia diz que ninguém pode servir a 2 senhores. E quando nós falamos, se você é uma mulher cristã, não é decente, é porque você é indecente. É isso que nós precisamos entender. E a questão de expormos o nosso corpo, a Rebeca, ela cobriu o rosto e nós precisamos cobrir o corpo. Porque hoje nós não estamos nos tempos bíblicos, especialmente no nosso país. Nós não precisamos cobrir o rosto, mas nós precisamos cobrir o corpo. Então as mulheres de Deus na Bíblia, elas aparecem como cobertas. E nós hoje dizemos que somos cristãs e nós não nos cobrimos, que é meio complicado. É por isso que quando nós estamos a falar sobre roupas compridas, eu ainda digo, a roupa quando diz que é comprida, ela não pode nem arrastar e nem estar acima do joelho. Então a roupa tem que ter uma medida apropriada. Porque a pessoa que mete uma roupa comprida, mas transparente. Porque roupas transparentes também fazem parte das vestimentas que têm o objetivo de assediar, conforme as roupas curtas e apertadas. Então, nós como cristãos precisamos entender, conhecer o tamanho do nosso corpo, a nossa idade, o nosso gosto, porque também Deus não se agrada quando nós nos apresentamos mal. E as pessoas hoje elas pensam que estar bem apresentada é estar vestida de forma indecente, mas isto não é verdade. Deus quer que nós nos apresentemos com pudor, com decência e com bom senso diante não só dos santos, mas também daqueles que nós queremos ganhar para Cristo. Muito bom. Nós também estamos a aprender realmente muita coisa, não é? Eu disse. E nós ainda temos muita coisa ainda para dizer, mas mais assim, qual é a relação do assédio com o grande conflito? Porque muitas das vezes pensamos que se eu não me vestir assim,
eu não vou atrair pessoas para mim. Homens não vão me gostar. As pessoas vão se afastar de mim, vão dizer que eu sou velha demais. Então, qual é a relação com o grande conflito, o assédio sexual? Ou seja, o assédio. Bem, na verdade, disseste uma coisa muito boa que eu gostei bastante, que nosso problema como mulheres cristãs é querer que as pessoas se atraiam a nós. Nós queremos atrair as pessoas a nós. Mas a Bíblia diz, Jesus disse que as pessoas têm que ser atraídas a Ele. Por isso que Ele diz que atrairei todos a mim. As pessoas precisam ser atraídas para Cristo através de nós. Porque nós somos um canal. Nós somos como um catalisador. Isso na física, catalisador é um objeto que faz com que a energia passe de um lugar para o outro. Ou seja, é necessário que nós percebamos que nós somos pessoas que Deus escolheu para que os outros possam ser atraídos a Ele através de nós. E nós não precisamos atrair pessoas a nós. O que a nossa forma de vestir atrai? Quando nós vestimos de uma forma assediante, é claro que um homem, ele ao olhar para nós, ele não vai se atrair a Deus. Ele vai atrair-se a nós e as suas paixões carnais serão despertadas e ele vai pecar com a nossa imagem. Então, nós ao nos vestirmos, nós precisamos entender que esta questão, bem, eu quero parafrasear, quero aconselhar as minhas queridas amadas irmãs. Deus não reprova a mulher bela. Deus só não quer que nós sejamos mulheres profanas. Nós devemos nos vestir de uma forma bela, mas desde que seja para a honra e glória de Deus. Porque a mulher de Deus, ela foi chamada. Deus nos chamou para lhe seguir, Deus nos chamou para seguir-lhe e nos escolheu para servir-lhe. Então, ali não entra o meu eu, não entra. Então, se eu sou serva de Deus, eu devo consultar a Deus a quem sirvo. O que eu devo vestir? Para que eu não seja... Porque se eu sou cristã e eu não estou atraindo as pessoas para Deus, estou a atrair as pessoas para mim, automaticamente elas vão sendo atraídas para mim e elas vão compactuar com o diabo. Porque na nossa natureza carnal, só existem coisas que levam ao mal. Então, nós não podemos procurar vestir para atrair homens, não. E eu sempre digo, um homem de Deus, ele se atrai pela mulher de Deus. Nós não podemos nos mentir. Um homem de Deus que casa com uma mulher que não é de Deus, ele não é de Deus. Ou ele foi de Deus, ou ele nunca foi de Deus. Mas naquele momento, ele já não é de Deus. Porque você não precisa atrair com carne. Porque quando você atrai com carne, você atrai com corpo, com assédio, com a sedução, a pessoa vem para ti com um objetivo, que é o objetivo de tocar aquilo que ele viu. É por isso que nós hoje em dia estamos diante da fornicação dentro da igreja, estamos diante da prostituição, estamos diante do adultério. Tudo parte pela maneira de vestir. Pois, embora muitos de nós, durante a semana, já consumimos conteúdo que não devíamos, mas nós precisamos entender que o excesso de fornicação no nosso meio, adultério, prostituição, muitas vezes provém da nossa maneira de se apresentar na casa do Senhor. Tudo para eu atrair. Se eu vestir indecentemente, eu mostrar os meus seios, as minhas pernas, a minha barriga, eu não vou simplesmente seduzir, eu não vou simplesmente assediar um irmão. Eu vou com o objetivo de que um irmão olhe para mim, mas não é só um irmão que vai olhar para mim. Um casado vai olhar para mim, um pastor vai olhar para mim, o ancião vai olhar para mim, o diretor vai olhar para mim e eles vão sentir-se assediados. Então é por isso que quando você, que é mulher de Deus, se apresenta a ponto de atrair pessoas para si ou pessoa para você, você acaba atraindo pessoas para você e essas pessoas podem ser tentadas, se não tiverem domínio próprio, a ter pensamentos errados. E há homens que têm ousadias e eles podem chegar até você a ponto de tocar. E porque muitas vezes nós dizemos assim, quando um homem assedia uma mulher, nós consideramos isso como violência. Mas violência também quando nós assediamos os homens.
Pois, embora a fornicação, o adultério, a prostituição são males que existem até dentro das sociedades muçulmanas que cobrem todo o corpo, mas nós, comparando com as nossas sociedades em que as pessoas são livres na sua forma de vestir, o índice é muito elevado. Então, irmã Jace, então está a se referir que quando as mulheres se ataviam de uma maneira desonrosa, tem levado muitos homens ou mulheres também a cair em pecado. Isso implica dizer que tem sido artimanha de diabo a usar esta mesma mulher para fazer com que homens e mulheres caiam em pecado. Se nós não somos o instrumento de Deus, nós somos instrumento de Satanás. Se um homem, uma mulher não se apresenta como um homem de Deus, ele vai se apresentar como um homem de Satanás. Então, quando nós estamos a falar sobre assédio, eu já disse, o assédio não é só a mulher que sofre, o homem também sofre. E não é só a mulher que assedia, o homem também assedia. E nós precisamos entender que os homens assediam mais nas questões financeiras. Os homens assediam mais nas questões de dinheiro, finanças, bens materiais. Nós mulheres é mais no corpo, na carne. Mas só que depois na carne nós mulheres acabamos sofrendo, porque nós depois vamos ser um objeto. E eu quero partilhar aqui com os irmãos, tenho aqui uma citação da serva do Senhor. Eu quero partilhar com os nossos amigos lá em casa, para nós entendermos que o assédio acontece nos dois gêneros, mas há um gênero mais acentuado que é o feminino. Aqui a serva do Senhor diz assim, Livro? É o livro Testemunho Seleto, volume 2. Página? Está no volume 1, também tem no volume 2. Aqui está na página Testemunho Seleto, volume 2, página 238. Diz assim: as mulheres são muitas vezes tentadoras. A serva do Senhor diz que as mulheres são muitas vezes tentadoras. Não é que ela está a apoiar o machismo, não. Mas nós precisamos cair na realidade quando falamos desse tema. Porque quando nós falamos desse tema, nós acreditamos que o assédio também está no gênero masculino, mas nós precisamos entender que está mais acentuado no gênero feminino. Diz que as mulheres são muitas vezes tentadoras. Sobre este ou aquele protesto, cativam a atenção dos homens. Porque nós mulheres, hoje em dia, queremos vestir para cativar a atenção dos homens para nós e não para Deus. E Deus não nos chamou para nos publicitarmos. Não. Deus nos chamou para podermos ser luz do mundo e sal da terra. É por isso que Ele nos chamou. E ela diz que as mulheres, elas protestam para que os homens sejam cativados pela sua maneira de ser. Ela diz que elas prendem a atenção, cativam a atenção dos homens, quer seja casados ou solteiros. Elas continuam seduzindo-os até que tenham transgredido a lei de Deus. Quer dizer que hoje em dia, dentro da igreja, as mulheres apresentam-se de um modo a atraírem não só a atenção dos solteiros, mas também dos casados, para que elas possam levar os solteiros à fornicação e os casados a adultério. É por isso que ela diz que nós, como mulher de Deus, não podemos nos conformar com o mundo, conforme diz a Bíblia. Porque isto, quando nós nos apresentamos desta maneira, nós levamos os homens, tanto solteiros e casados, a transgredir a lei de Deus. Depois diz, tornando-se inaptos para o trabalho e sua alma esteja em grave risco. Ou seja, quando uma mulher que se diz cristã, ela veste-se de uma maneira sedutora, de uma maneira tentadora, de uma maneira a cativar a atenção dos homens casados e solteiros, a ponto dele transgredir a lei de Deus, esses mesmos homens ficam inaptos para fazer a obra de Deus, porque a obra de Deus é santa, é pura, e nós não podemos tocar na arca com imundícia. O solteiro que vive na fornicação, porque foi seduzido por uma mulher que diz
sendo cristão, mas ela não é cristã, ele fica inapto para fazer o trabalho de Cristo. O casado fica inapto não só para liderar a sua família, mas também para poder fazer a obra de Deus. É por isso que nós temos uma grande responsabilidade diante do povo de Deus. E diz que a história de José foi relatada para o benefício dos que são tentados à sua semelhança. Eu estive a conversar com alguém, com uma irmã. Eu disse assim para ela: o problema não esteve no coração de José. O problema esteve no coração da mulher de Potifar. Um homem íntegro que se dedica na palavra de Deus, ele não cai em tentação. Mas como mulher de Deus, você não pode ser o canal que leva as pessoas a pecarem. Você tem que ser o canal que leva as pessoas a refletirem no amor e no cuidado de Deus. Diz que José provou-se inabalável em seus princípios, respondendo à sedução. Como, pois, faria eu este tamanho mal e pecaria contra Deus? Gênesis 39, 9. Força moral como a que ele manifestou é de que estamos precisando hoje. E o meu conselho vai para os nossos amigos lá em casa. Queridos irmãos, vocês precisam também desenvolver a força moral e a força espiritual. Porque é impossível nós combater a corrente de assédio que existe dentro e fora da igreja. Mas nós precisamos buscar a força do alto. Pois embora uma mulher de Deus pode fazer a sua parte, mas eu fazendo a minha parte, a outra não vai fazer a parte dela. Porque ela não compreende, ou pode compreender, ela pode se comportar como uma incrédula diante das luzes que ela tem. Então, vocês precisam buscar também a força de Deus para que não sejam sedutores e não sejam seduzidos, porque nessa batalha todos estamos envolvidos, porque há homens que assediam, conforme há mulheres que assediam, mas aqui nós nesse momento estamos simplesmente nos focalizar no sexo feminino. Aqui diz que se as mulheres quisessem corrigir sua conduta e tornar-se cooperadoras de Deus, sua influência ofereceria menos perigo, mas com sua real negligência quanto aos deveres domésticos e exigência que Deus tem ao seu respeito. Sua influência se exerce com força em prejuízo de orientação legítima. Suas faculdades se atrofiam, sua obra não tem aprovação divina. Não são missionárias em casa. Irmãs, vamos perceber ali, não são missionárias em casa, nem fora. E com frequência seu lar, seu precioso lar, é deixado em completo abandono. Nesta frase aqui, na última frase, ela se refere às mulheres casadas. E só para nós dar uma pincelada muito importante. Não são as solteiras que assediam dentro da igreja, incluindo as próprias casadas. Realmente. Nós precisamos também olhar isso para um ângulo, porque muitas vezes nós pensamos que só as solteiras é que estão seduzindo, porque às vezes estão procurando namorado, e eu não aconselho nenhuma irmã a procurar namorado com corpo, ou com assédio, ou com sedução. Vamos procurar os nossos parceiros de acordo à luz da Bíblia e do Espírito de profecia. Porque um homem de Deus, uma mulher que é de Deus, ela espera no Senhor. Então, aqui diz que as mulheres, elas não são missionárias quando elas não exercem uma boa influência. Quando nós não estamos a exercer boa influência dentro do lar e fora do lar, isto implica dizer que nós não estamos a fazer o trabalho de Deus. Nós precisamos fazer o trabalho de Cristo. E esse trabalho de Cristo exige renúncia, exige responsabilidade. Porque servir a Jesus é renúncia. O que acontece? É que quando nós olhamos para a questão da modéstia cristã, da nossa maneira de se apresentar, e nós colocamos o nosso ego acima dos reclamos de Deus, a Bíblia diz o que procede do coração do homem são coisas ruins. Maldito o homem que confia no homem, faz da carne o seu braço. Porque quando eu coloco o meu ego acima dos reclamos de Deus, é claro que eu não vou ser uma obreira de Deus. Por mais que eu nasça
cresça na igreja, se eu colocar o meu ego acima dos reclamos de Cristo, eu não vou alcançar a vontade de Deus. Porque quando nós colocamos a nossa carne em cima, o que vai resultar são mesmo as obras da carne, os frutos maus que nós vamos produzir, especialmente quando se trata a questão do assédio, da modéstia. Então, para as mulheres se ataviarem corretamente, isso, algumas mulheres têm comentado: como é que eu vou me ataviar corretamente? Será que eu tenho que usar saias compridas, ao mesmo tempo também blusas muito grandes e assim sucessivamente? Bem, quando nós estamos a falar a questão de como eu vou me apresentar, nós precisamos ler. As pessoas hoje, o problema é que a Bíblia diz que o meu povo, ele se perde por falta de conhecimento. E outros, é pela ignorância. Não lhes falta luz. Mas o maior problema é que nós não temos conexão com Deus. Nós não temos conexão com Deus. Porque se nós buscássemos a conexão com Deus, por isso que a Bíblia diz que quando o Espírito de Deus vir, ele vai convencer o homem do pecado. Quando o Espírito nos convence do pecado, o pecado é a transgressão da lei de Deus. Então, quando o Espírito Santo nos convencer do pecado, do juízo, da justiça, nós vamos andar em novidade de vida. Porque hoje o maior problema é que nós não temos o Espírito para nos convencer do pecado. Que eu acho normal andar com uma blusa, com a barriga toda exposta como se fosse algo normal. Mas não é normal. Quando nós temos o Espírito de Deus, ele vai nos convencer de que essa modéstia não é uma modéstia que agrada a Deus. E a Bíblia diz que o Espírito de Deus vai vos conduzir em toda a verdade. Vocês vão conhecer a verdade vai vos libertar. Quando nós buscamos a verdade, buscamos o conhecimento de Deus, o que vai acontecer? Vai acontecer uma transformação total na nossa vida. Até nos nossos guarda-roupa. Porque ser cristão também não é ser uma pessoa. Ser cristão também não é ser uma pessoa antiquada. Por exemplo, para nós que vivemos aqui no frio, né? Nós que estamos aqui no Planalto, se eu ir no litoral, eu vou levar o princípio de bom senso, vou levar o princípio de decência, vou levar o princípio de pudor, mas tendo em conta aquele contexto, aquele clima. Eu posso meter um vestido, uma ideia que seja decente, um bom senso. Eu não vou andar de casaco num sítio muito quente, mas quando eu estiver aqui, eu vou me trajar com uma roupa que vai cobrir o meu corpo de uma forma a proteger a minha saúde, porque a serva do Senhor também fala disso. Ela diz que há muitas mulheres que prejudicam a sua saúde pela maneira de vestir. Elas vestem roupas muito apertadas, e quando elas vestem quando nós usamos uma roupa muito apertada, queridas irmãs, lá em casa, nós vamos ter problema de circulação. É necessário que nós saibamos que a modéstia cristã não está ligada simplesmente ao mundo espiritual, mas também está ligado ao mundo da nossa saúde, a nossa saúde física. E nós não precisamos sacrificar a nossa saúde, porque nós somos a casa de Deus. E é um privilégio muito grande. A Bíblia diz que nós somos o templo do Espírito Santo. E o Espírito Santo não veste qualquer roupa. O Espírito Santo não tem qualquer olhar. O Espírito Santo não tem um comportamento que não agrada a Deus. Então, nós precisamos entender que, quando estamos a falar da modéstia cristã, nós precisamos também aprender a nos vestir, para não sermos ridículos diante do mundo, né? Porque há muitas das nossas irmãs, elas vestem-se de uma forma que também o mundo se escandaliza. É isso mesmo. O mundo olha o cristianismo como ser cristão, parece ser, permitam, como palhaço. Vestir blusas que não vai com o meu corpo, por exemplo, a irmã Jazz, que é bem estreitinha, vai vestir a roupa de alguém que pesa 70 quilos, a irmã Jazz que só pesa 37. Então tenho que vestir
roupa de acordo com o tamanho do meu corpo, porque isso é agradável a Deus. Deus não quer que nós sejamos feias, Deus quer que nós sejamos belas, mas com 3 princípios necessários: decência, acima de tudo, independentemente do lugar, pudor e bom senso, para que a obra de Deus não seja escandalizada. Imagina, eu anteriormente lia o livro Cristão de Ouro, e lá mencionava que a nossa vestimenta é uma pregação muda. Uma pregação muda tanto para o bem, tanto para o mal. Tanto para o bem, atrai pessoas que só da maneira de você se vestir já vai dar conta que talvez esta pessoa é cristã. E se porventura não se veste bem de uma maneira correta, esta pessoa provavelmente daquelas coisas. Gostaria que a irmã já se explicasse mais um pouco sobre isso. Como é que a nossa vestimenta é uma pregação muda? Julgamos o caráter de uma pessoa pela sua maneira de vestir. A serva do Senhor diz isso. E olha, roupa não salva, mas uma pessoa salva também não se veste como pessoa do mundo, ela se veste como pessoa do céu. Nós precisamos entender isso. As pessoas dizem que não, o importante é o coração. Se o importante fosse coração, eu acredito que Deus não falaria nada sobre a modéstia. Deus falaria só sobre o coração. No cristianismo, o importante não é só coração, queridos irmãos. No cristianismo, tudo que Deus revelou, conforme diz a própria Bíblia, é para nós e os nossos filhos. O que não revelou nem é para nós. Então, nós não vamos cair nessa teoria de dizer que o importante é o coração. O importante não é coração. Porque eu, ao vestir essa roupa que estou usando, é porque eu primeiro pensei. O coração, a Bíblia, quando fala coração, não é esta bomba que está aqui, é a mente. Eu, para usar esta roupa, eu pensei no que eu vou vestir. Então, eu projetei e aqui no meu corpo executei. É por isso que o grande conflito é na mente. E nós julgamos o caráter de uma pessoa através da sua vestimenta. Se aqui vir uma mulher ou um homem com roupa de enfermeiro, automaticamente o que vai passar na nossa consciência, a imagem, é de que esta pessoa está ligada à área da saúde. Se aqui vir um polícia, automaticamente nós vamos deduzir que ele é ele está ligado ao Ministério da Segurança. Se vir uma pessoa, um bombeiro com vestimenta de bombeiro, nós vamos entender que são os do pronto-socorro, são bombeiros. Então, pela roupa, nós podemos descrever as pessoas. Então, isso de dizer que o importante é o coração, isto aqui não tem apoio bíblico. Porque até a Bíblia, quando fala de coração, ele diz que no coração procede muitas coisas ruins. Então, se para Deus o importante é o coração, isto não está na Bíblia. Nós só acreditamos que quando Deus revelou assuntos sobre modéstia, porque nós quando nos vestimos ou estamos a glorificar Deus ou o diabo, então estamos a pregar um sermão para a vida ou para a morte, porque também nós estamos a evangelizar para o diabo e estamos a evangelizar para Deus. O livro Sacudidura em Laodiceia diz isso. Ou estamos a encher o céu e esvaziar o inferno, ou estamos a esvaziar o inferno e encher o céu. Então, quer dizer que nesta senda do grande conflito, nós julgamos o caráter de uma pessoa. Isso de dizer que o importante para Deus é o coração, infelizmente, o importante para Deus não é só coração. O importante para Deus é tudo que está revelado aqui na Bíblia e quer que nós vivamos. Porque se Ele revelou, é porque Ele quer que nós obedeçamos. A irmã Jaci, o irmão Durão que está do outro lado, gostaria de saber, queremos saber qual é a relação que existe entre os jovens cristãos do sexo oposto. Eu não entendi bem muito também essa questão. Queremos saber a relação entre jovens cristãos do sexo oposto. Qual é a relação que existe entre os jovens do gênero oposto? É assim. Nós mulheres, temos algo que os homens precisam. Nós temos algo que os homens precisam.
E eles têm algo que nós precisamos. Por isso que quando estamos a olhar para homem e mulher, Deus ao nos criou para nos complementarmos. E quando estamos a falar, quando estamos diante do assédio, nós precisamos entender que a questão do assédio também é pessoal, é individual. Porque há pessoas que são, que têm artimanhas. Elas gostam de seduzir. Porque elas acham que assediando tanto homens como mulheres, eles acham que eu, ao me vestir de uma forma sedutora, vou chamar a atenção. Ou ao mostrar que tenho muito dinheiro, um homem, ao seduzir uma mulher com finanças, ele vai mostrar, vai fazer entender às pessoas que, bem, eu estou a me destacar. E aqui, quando o irmão perguntou a relação entre jovens cristãos do sexo oposto, eu ainda acredito que a nossa relação como cristão, eu não sei se o irmão está se referindo à questão de amorosa ou amizade ou irmandade, porque aqui só está a relação entre os jovens do sexo oposto. Qual tipo de relação? E se nós estamos a falar na questão de amizade, pois embora o mundo diga que não é bom que haja amizade entre homem e mulher, né? Não existe. É que nós somos um povo que estamos a caminhar para o céu. E nesta caminhada para o céu, nós precisamos nos relacionar com os nossos irmãos. A Bíblia diz ser possível a paz com todos. Se possível. Então eu não tenho lógica. Acho normal nós termos bons relacionamentos com os nossos irmãos de amizade. Claro que nós sempre vamos ter aquelas pessoas que nós estamos mais achegadas, outras menos achegadas. Mas a relação de amizade entre um homem e uma mulher, desde que não feira os princípios bíblicos, para mim não tem problema. É como namorar. Namoro em si não é pecado. Torna-se pecado pelo tipo de namoro que adotamos. Também a amizade entre um homem e uma mulher não é pecado, não é sedução, não é assédio. Desde que ambos saibam o seu limite, o seu papel, a sua função. Porque hoje nós vivemos conflitos de papéis. O mundo hoje mete muitos tipos de amizade. Ele mete amizade de preto e branco, aquela amizade em que as pessoas se envolvem sexualmente. Esse tipo de amizade os cristãos não podem adotar, porque isso, para além de ser antibíblico, isso é antiético, é antissocial. E esse tipo de comportamento, como cristão, não podemos adotar. Acho normal relacionamento entre os moços e as moças, desde que seja um relacionamento baseado na palavra de Deus, foco na missão. Não sei se suprimos a dúvida do nosso querido irmão Durão que está aí em casa, quanto à relação que existe entre os jovens cristãos do sexo oposto. Não sabemos, só esperamos que tenhamos suprido a mesma questão. E ainda nós também queremos saber a posição da mulher dentro da igreja, como cristã, deve se apresentar. Será que as mulheres, porque muitas aí talvez estão a pensar que estamos a frisar que temos que nos apresentar, a arrastar a saia de um lado para o outro, usar a blusa também bem grande. Então, como é que as mulheres cristãs devem se apresentar? Bem, na verdade, como é a palavra de Deus, ele precisa falar para nós. E vamos convidar o pessoal lá em casa. Vamos ler o livro de Timóteo, primeira de Timóteo. Vamos ler o livro primeira de Timóteo. Vamos ler? Primeira de Timóteo 2. Primeira de Timóteo 2, versículo 9 e 10. Diz assim: os deveres das mulheres cristãs. Aí nós estamos diante do posicionamento da mulher cristã. Nosso dever, nossa posição. Diz assim: que do mesmo modo as mulheres se ataviem em traje honesto. Eu vou explicando enquanto eu vou lendo. Irmãs, lá em casa, nós precisamos aprender a sermos honestas. Por quê? Porque aqui a Bíblia diz que ela deve vestir uma roupa
honesta. Uma roupa que dá respeito e inspira a confiança dos outros. Com pudor, com vergonha. Nós precisamos ter vergonha. Eu acho ainda que toda mulher cristã, quando eu estive a pregar lá na igreja, numa das igrejas que me convidaram, que eu dei uma semana de oração, quando falou sobre a mordomia do corpo, né? Tocou no assunto do vestuário. Toda mulher que não é casada, você deve colocar na sua cabeça que o único homem que pode ver a sua vergonha, a sua nudez, é o seu marido. Isso deve estar patente na mente de todas as mulheres cristãs. Porque aqui diz que a mulher de Deus deve vestir-se com pudor. Nós devemos ter uma vergonha. Perceber que a roupa é para cobrir a nossa vergonha. Diz que e modéstias, quer dizer que nós precisamos ter uma modéstia decente. Nós devemos vestir decentemente. Vestir-se com decência não é ficar velha, não é ficar ridícula. É por isso que nós precisamos buscar sabedoria do alto, porque algumas pessoas também caem no outro extremo, que é no outro fanatismo, e mostram que ser cristão é ficar sem beleza. Porque na Bíblia nós vimos as mulheres de Deus são mostradas como pessoas belas. Eu acredito que a beleza de Deus não estava a se referir simplesmente a um rosto bonito, não. Deus estava a se referir também à maneira dela de se apresentar. Então, aqui diz que nós precisamos vestir, também nos apresentar também com modéstia. Não com tranças ou ouro ou pérolas ou vestidos preciosos. Porque hoje em dia nós valorizamos muito as coisas superficiais. É isso. Valorizamos os anéis, valorizamos os colares, as maquiagens, os relógios. Valorizamos tanto isso que nós esquecemos que a nossa maneira de se apresentar também coloca em jogo o nosso caráter e o nosso bom nome, que é de cristão. Hoje, para mim, eu vou à praça, encontro uma roupa, pode ser indecente, desde que seja bonita, agrada aos meus olhos e vai atrair pessoas a mim, eu vou comprar. Não, é preciso sabedoria para fazer. E nós precisamos orar para que Deus santifique o nosso guarda-roupa. E diz que também, mas como convém às mulheres que fazem a profissão de servir a Deus com boas obras. E uma das boas obras que uma mulher de Deus deve ter é não assediar. Isso é boa obra, é educação, é caráter, é santificação. Porque boa obra, uma mulher de Deus que tem boa obra, não anda ali feito uma bonequinha ou feito uma prostituta ou com o objetivo de atrair pessoas a ela. Ela atrai pessoas para Jesus. Então, uma das boas obras que nós devemos ter é não ser o canal que faz com que os outros pequem, mas sim o canal que faz com que os outros, quando olharem para nós, elas vão poder refletir e imaginar o Deus que nós servimos. Porque hoje nós, quando vestimos, muitas mulheres cristãs, quando se apresentam, parece que servem a um Deus desconhecido, a um Deus que elas nem conhecem. Nós conhecemos o Deus, porque Deus diz que eu sou o caminho, a verdade e a Bíblia. E nós conhecemos a Deus. Jesus diz que eu sou o caminho, a verdade e a vida. E nós sabemos que Deus é a verdade. E a verdade está na palavra de Deus. E uma das verdades é mesmo a questão da modéstia cristã. Nós precisamos buscar este lado. E é só parafrasear que, como mulher de Deus, eu ainda fico com o texto de Romanos. Nós não podemos se conformar com o mundo. E nós não podemos seguir a moda. Porque o autor da moda é Satanás. Não é pecado seguir a moda, mas desde que aquela roupa não esteja fora dos princípios de Deus. Porque há muitas roupas que aparecem na atualidade, bons vestidos, boas saias, bons casacos, são da moda, mas são decentes. Esses nós podemos tirar para nós, mas nós não podemos seguir a moda, porque quando nós seguimos a moda, nós nos tornamos escravos. A serva do Senhor diz que mulheres que seguem a moda, elas são escravas, porque a moda é algo que sofre, ela vem crescendo constantemente, e nesse crescimento constante, a inovação constante, a indústria querendo comprar, atrair pessoas, nós acabamos também nos perdendo como posso dizer, neste mundo, neste desafio, nesse consumismo. Então, como mulher de Deus, precisamos manter uma postura sábia, uma postura santa, uma postura divina, quando se trata da modéstia cristã, para que nós não atraiamos pessoas para nós, mas para Jesus. Então, é como se diz na gíria, né? A moda incomoda.
Na verdade, a moda incomoda, porque ela rouba a nossa paz. A moda rouba a nossa economia. A moda rouba o tempo em que nós devíamos estar com as nossas famílias. Quantas pessoas gastam horas e horas ficar só num costureiro? Porque eles querem que a roupa saia do jeito que eles projetaram. Não que isso seja pecado, mas que nós não podemos fazer da moda o nosso Deus. Porque tudo que acontece no mundo, tudo que nós temos, a temperança é deixar o mal e se moderar no que é bom. A moda tem o seu lado bom também. Nós não podemos fugir disso. Tem roupas boas da moda que nos colocam também como pessoas que não estão ultrapassadas. Pessoas que não estão ultrapassadas, vai mostrar aquela pessoa que não serve a Deus, olhar para nós e vai dizer que realmente essas mulheres são mulheres modestas, são mulheres modestas e mulheres modernas e modestas, são mulheres que buscam a Deus. Então é possível ser uma mulher decente e moderna ao mesmo tempo, porque nós pensamos que ser decente é ser da antiguidade. Não. Há coisas da antiguidade que também hoje nós não aprovamos. Por exemplo, roupas curtas surgem desde a antiguidade, que hoje elas vão sofrendo inovações, mas são da antiguidade, mas não são boas. Há roupas decentes que são da antiguidade, mas são boas. Então, nós precisamos buscar o equilíbrio. E esse equilíbrio nós buscamos através do Espírito Santo. O Espírito Santo é que nos ajuda a escolher o que nós vestir, como nós vestir. Porque a minha maneira de se apresentar no trabalho, né? A minha maneira de se apresentar na igreja. Eu tenho que ter roupa especial para o dia do Senhor. Eu tenho que ter roupa especial para eventos. Por exemplo, se eu vou para o casamento, eu tenho que ir para um casamento com uma roupa do casamento, mas que seja também decente. E se eu vou para um óbito, para uma casa de tristeza, eu tenho que me apresentar como uma pessoa que vem num óbito, mas de uma forma decente. Eu vou para a escola, eu vou me apresentar como uma aluna, mas de forma decente. Na minha casa, eu vou ficar com a minha roupa de casa. E eu só queria mesmo também dar uma pincelada. Muitas de nossas irmãs, quando estão em casa, elas vestem-se de uma forma muito indecente. Queridas irmãs, nós estamos na nossa casa, mas precisamos entender que o nosso lar também é um campo missionário. Quando estamos em casa, às vezes você vai para casa, não é que nós estamos a dizer que nós nos incomodamos quando vamos nas vossas casas, não. Mas só que você não pode ficar na tua casa, né? Esquecer que você é cristã. Você é soldado do reino. Você é obreira do Senhor. Então você, como obreira de Deus, não pode ficar no ar livre mesmo, fora de casa, no quintal, sabendo que tem pessoas ali. Ficar simplesmente com um top, ficar com uma roupa íntima, começar a passear, como já estou no bairro. Não, nós precisamos aprender a sermos, a guardar a nossa vergonha até dentro da nossa própria casa, ter pudor. E quando nós falamos sobre por isso que não adianta também ser luz da sociedade e trevas em casa. Nós mesmos nas nossas casas buscamos sabedoria de Deus para que nos ensinem. Porque você vai ficar indecentemente na sua casa. Um irmão da igreja, quando vem te visitar, ele vai levar a tua imagem, vai levar o teu corpo na sua mente. E como obreira de Deus, como mensageira que temos levantado para pregar a palavra de Deus, tanto com sermão, pela voz, como pelo silêncio, então nós precisamos entender que onde quer que nós estejamos, somos missionárias. É isso mesmo. Então, nossa irmã Jace, gostaríamos que passasse os últimos conselhos para todos os ouvintes nesse exato momento. Como é que nós devemos já nos posicionar, porque temos que falar mais, porque o assédio não está só relacionado à roupa, porque há a maneira também de olhar também, o telefone, as fotos. Existem N formas de assediar. Então, quais são as considerações, os últimos conselhos que a irmã Jace pode passar a todos os ouvintes nesse exato momento? Bem, a Bíblia também no livro de Mateus 5, no livro de Mateus 5, 28, diz, deixa eu tomar a leitura para terminarmos, diz assim:
Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Eu primeiro quero falar para os nossos irmãos, últimas considerações. Queridos irmãos, o assédio ele existe desde a antiguidade, em todos os níveis. Não existem os pobres, os ricos, os médios. Mas de uma coisa real, nós precisamos buscar a integridade divina, assim como José, diante da sedução da mulher de Potifar, não caiu. A serva do Senhor, quando ela fala de José e Sansão, ela diz que Sansão foi forte. Ele tinha força física, mas ele não tinha força espiritual, não tinha um caráter moral. Já José, ele não é descrito como alguém que tinha força física, porque se ele tivesse força física, eu acredito que a mulher de Potifar não conseguiria tirar a capa. Se ela conseguiu, porque ele, acredito que não tinha muita força física. E possivelmente ele devia ser mais novo que ela, porque ele era um jovem. José, ele sai vantagem, ele tem mais vantagem porque ele tinha a força de caráter. Vocês precisam buscar o caráter. Porque o assédio, ele existe dentro da nossa sociedade, dentro da nossa igreja. E nós precisamos orar, porque isso também faz parte do grande conflito. Então, nós precisamos buscar a Deus, a presença constante do Espírito Santo, fazer um voto que não porei coisa desagradável, coisa imunda nos meus olhos. Quando nós estamos a ver uma mulher a nos seduzir, um assédio, logo na primeira instância devemos desviar o nosso olhar, arrancar os nossos olhos, não nos fixar como aquele jovem de provérbio que se fixou na prostituta até que foi seduzido e cometeu o ato com ela. Nós não podemos, mas para isso acontecer na nossa vida nós precisamos buscar o poder do alto, vamos buscar a presença de Deus. E para as nossas queridas irmãs, falamos tantos conselhos sobre as nossas queridas irmãs. Para as nossas queridas irmãs, eu só digo que a posição da mulher cristã é onde Deus lhe colocou, de auxiliadora. Vamos auxiliar os nossos amados irmãos a permanecerem numa vida pura, numa vida santa e agradável diante de Deus. Nós vamos fazer um reavivamento nas nossas roupas. Porque para nós estar bonita, nós não precisamos mostrar o nosso corpo. Porque o nosso corpo é tão lindo do jeito de Deus. Cada mulher com seu corpo, com sua beleza. E nós, quando estamos nas redes sociais, temos que saber o que postar. Especialmente quando se trata da maneira de nos apresentar. Quais fotos devem ser postadas. E um conselho que eu deixo para as irmãs. Queridas irmãs, vamos buscar o senso de modéstia cristã. Vamos buscar o bom senso, vamos buscar o pudor, também vamos vestir consoante as nossas idades, porque se a irmã não é mais velha, veste-se consoante a sua idade, seu tipo de trabalho, de acordo com o local, de acordo com a atividade, para nós não escandalizarmos também a obra de Deus, para que o cristianismo não perca a sua beleza. É isso que é necessário. E uma dica muito importante. As queridas irmãs, evitem fazer fotografias íntimas nos vossos telemóveis. Porque o nosso telemóvel pode perder, pode ser roubado e a nossa foto pode vazar. Então, eu já vi casos, muitas vezes, muitas pessoas fizeram fotos íntimas e o telefone cai na mão do ladrão e as fotos são expostas. E se acontecer que você, mulher cristã, faz foto íntima no seu telemóvel, ele é seu. Pois embora dizem que o telemóvel é pessoal, mas deve glorificar a Deus. E se um dia o teu telemóvel perde as tuas fotos, como é que vai ser? Então nós precisamos ter muito cuidado, porque hoje em dia a Bíblia diz que o inimigo desceu como uma fúria. E esta fúria que o inimigo desceu, o objetivo dele mesmo é tirar o nosso foco na eternidade. Que nós não percamos a eternidade através da nossa maneira de vestir e não deixemos que os nossos irmãos também percam a eternidade pela nossa maneira de vestir. Muito, mas muito obrigada, irmã Jace, por aceitar o nosso convite. Obrigada. Por preparar esse assunto tão importante
que é um assunto que nós temos que aprender a viver nesses últimos tempos. Então você que está aí em casa, é só refletir. Até os anjos têm 6 asas, 2 que cobrem o rosto, 2 que cobrem o corpo e 2 que servem para vestir, para voar. E quanto mais a nós pecadores. E só para dizer que antes de terminar eu digo, a coragem que você não tem de ficar com uma roupa íntima na rua é a mesma coragem que nós como mulheres cristãs não devemos ter em pôr essas fotos nas nossas redes sociais. Porque muitas vezes nós não andamos com roupas íntimas, né? Roupas de praia, semi-peladas na rua, mas nós quando vamos nas praias, vamos nas piscinas, fizemos aquelas fotos íntimas e postamos na rede social. Aquele é o teu corpo mesmo que você está a colocar, mas no mundo virtual. Se você não tem essa coragem na vida real, não faça no mundo virtual. É isso mesmo. Seja um José e não um Salomão. E não um Sansão. Realmente, muito obrigada. Então, nós queremos fechar esse cantinho da verdade de hoje. Muito obrigada por continuar conosco até o final. Então, nós gostaríamos de convidar você para nós fazermos uma breve oração. Sabias que há um pequeno céu quando as pessoas estão reunidas para falar, para falar da palavra de Deus? Então, neste exato momento, queremos pedir a presença dos céus. Querido nosso Deus, nosso Pai que está no céu, muito obrigada pela vida e pela saúde e pela mensagem. Senhor Pai Santo, muito, mas muito obrigada, Senhor. Permita, Senhor Pai Santo, que não somente sejamos falantes, mas sim praticantes. Que, Senhor Pai Santo, esta mensagem, por onde foi, Senhor Pai Santo, que possa alcançar almas, que possa tocar realmente em cada jovem, Senhor Pai Santo. Não importa se qual seja o gênero, Senhor, mas que realmente toque e que haja um reavivamento verdadeiro, Senhor. Que o Senhor possa nos abençoar grandemente. Continue conosco até o final deste grande conflito. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Para terminar, né? Amém. Chegar aí pouco.